Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo de número 5. No domingo passado, nós fizemos uma introdução sobre a importância e a urgência que nós temos de estudar sobre as bem-aventuranças. Nós falamos, em primeiro lugar, que devemos estudar as bem-aventuranças por causa da condição em que a Igreja de Cristo se encontra nos dias de hoje, de um modo absolutamente superficial. Essa foi a razão. Em segundo lugar, nós falamos o que são as bem-aventuranças, e nós demos 5 definições sobre o que são as bem-aventuranças, ou pelo menos definimos nesses 5 aspectos. Em primeiro lugar, as bem-aventuranças são o padrão de vida dos cristãos, ou seja, os crentes devem ser daquele modo. Em segundo lugar, são as expressões práticas, externas, do caráter, da essência de um homem e de uma mulher de Deus. Em terceiro lugar, nós falamos que antes de ser um estilo de vida ético e moral de alguém, é um estilo de vida espiritual, absolutamente espiritual. Declaramos também, em quarto lugar, que a linha divisória que o Novo Testamento considera entre o que é a igreja e o que é o mundo pode ser encontrada exatamente em alguém que vive as bem-aventuranças. E em quinto e último lugar, nós falamos que as bem-aventuranças são o distintivo de qual reino o crente pertence. Muito bem. Como em todo estudo feito esse, nós começamos do geral para o particular. Do geral, nós falamos na semana passada, que foi a introdução de algo de uma forma bem geral. A partir de agora nós vamos entrar nos particulares, nos detalhes das bem-aventuranças. Vamos nos aprofundar agora de bem-aventurança a bem-aventurança, para a gente aprender o que nosso Senhor quer nos ensinar aqui. Então, em primeiro lugar, vamos começar pelo começo. Veja comigo o versículo de número 3, por favor. Bem-aventurados os pobres em espírito, os humildes de espírito, ou os pobres de espírito, como diz outras traduções, porque deles é o reino dos céus. Preste atenção. O alvo de todo o Sermão do Monte é o de levar o crente a viver acima em um padrão de vida de justiça que excede a dos escribas e fariseus. No versículo 20 do capítulo 5, Jesus disse: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Os escribas e fariseus eram homens marcados profundamente por um espírito de soberba, de orgulho religioso. A falsa piedade deles os impedia de ver quão pequenos e miseráveis eles eram diante de Deus, e os impedia de ver o quanto isto os afogava no mar de soberba espiritual. Esse argumento que eu estou trazendo para vocês hoje à noite aqui, ele é amplo e claro nas Escrituras. Basta que você veja nesta parábola que Jesus contou. Em Lucas, capítulo de número 18, se você quiser me acompanhar, por favor.
Lucas 18. Perceba o grau de soberba com que os fariseus viviam. Tanto os fariseus quanto os publicanos, quanto os escribas. Lucas 18, versículo 9 a 12. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Só até aí, por enquanto. Veja, de acordo com Jesus, era assim que se manifestava a justiça, a piedade dos fariseus, cercada de autoelogios, de elogios a si mesmos, de vanglória, de espírito altivo, de alguém que se achava merecedor do favor de Deus bem mais do que os outros. Ou seja, a sua piedade, a piedade do fariseu, ela era apenas uma moeda de troca, uma moeda de barganha com Deus. Esta era a justiça dos escribas e dos fariseus denunciada por Jesus. Para quem não sabe, a justiça dos fariseus requeria uma rígida observância de 365 proibições e de 250 mandamentos. Era muita coisa. Todavia, tal justiça, Jesus vai dizer claramente em vários outros textos que ela era hipócrita, mentirosa e não alcançava o reino de Deus. Então, qual é o alvo de Cristo? O alvo primário de Cristo é levar os seus discípulos para longe, bem longe, desse tipo de justiça orgulhosa, desse tipo de vida religiosa cheia de si, cheia de soberba espiritual. Ou seja, o nosso lugar, e nós veremos isso mais à frente, é que o nosso lugar não é no time dos fariseus e dos escribas, que o nosso lugar é ao lado do publicano, que olhou orando para o céu e dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Irmãos, devemos entender logo de entrada que esta bem-aventurança que ora nós estamos considerando não é a primeira da lista por acaso. Por que primeiro Jesus começou com bem-aventurados humildes de espírito? Por que ele não começou, por exemplo, com a última bem-aventurança, que fala da alegria na perseguição? Por que teve que ser exatamente essa? O que eu quero dizer a vocês é que ela não está aqui por acaso. Ela está aqui porque há uma lógica muito bem definida na cabeça de Cristo para nos levar a entender a vontade de Deus. O puritano Thomas Watson disse que Cristo colocou esta bem-aventurança como primeira para demonstrar que a humildade de espírito é a própria base e alicerce de todas as demais graças que se seguem. Então, ela não está aqui por acaso. Nosso Senhor, de maneira muito bem organizada, começou com esta bem-aventurança porque sabia, ouça isso, sabia que nenhum homem chegará à segunda bem-aventurança, que é o choro de arrependimento, ou à terceira bem-aventurança, que é a mansidão, ou a quarta, ou a quinta, ou a sexta bem-aventurança, sem antes este homem se enxergar como um miserável pecador diante de Deus. De modo que ninguém pode alcançar o reino de Deus se não começar com uma atitude de humildade no seu interior. Com a atitude de
pequenez em seu coração, reconhecendo-se como um falido espiritual. E esta é a atitude do homem que se enquadra nesta bem-aventurança. É que esse homem, enquanto mais procura algo de bom em si mesmo, mais ele enxerga a sua vergonha e a sua miserabilidade espiritual. O humilde de espírito aqui é o homem que reconhece a sua decadência espiritual, a sua necessidade de socorro, e por isso ele está totalmente dependente do favor divino. Em outras palavras, vamos melhorar a questão. Para que entendamos melhor o que significa ser humilde de espírito, vamos agora fazer o que se faz numa necrópsia. Vamos separar as partes. Então, vamos dividir aqui as palavras e encontrar o sentido de cada palavra e por que ela foi empregada aqui. Jesus começa dizendo: bem-aventurados os humildes ou os pobres de espírito. Preste atenção. No grego, a palavra humilde ou pobre, que está traduzida aqui no português, é pitochos. Pitochos. Ela vem de uma raiz que significa encobrir ou encolher-se. Esse termo, ele descreve a pessoa de um mendigo, desesperadamente envergonhado, até para deixar que sua identidade seja revelada como mendigo. Então, na prática, se dava assim: para o tal mendigo, era tão humilhante confessar que nada tinha e que por isso, por nada ter, dependia do outrem, que o próprio ato de mendigar já o rebaixava ainda mais. Por isso é que ele encobria o rosto, encolhia-se e acovardava-se quando estendia a mão para pedir uma esmola. Ele tinha vergonha de ser reconhecido. Quer dizer, este homem aqui, o pobre de espírito, nesses termos gregos, é alguém tão pobre e tão miserável que precisa mendigar vergonhosamente para sobreviver. É o mendigo dos mendigos. Aquele mendigo que até para pedir esmola, ele reconhece que não é digno que ninguém lhe dê nada. Ele reconhece que não é merecedor de nada. O teólogo do seminário de Dallas, nos Estados Unidos, Dwight Pentecost, ele disse: nosso Senhor não escolheu impensadamente esta palavra pitochos por acaso, ao dizer: bem-aventurados os mendigos de espírito, bem-aventurados os paupérrimos espirituais, bem-aventurados os espiritualmente destituídos, falidos espiritualmente, que se encolhem e se humilham por causa de seu total desamparo, porque deles é o reino dos céus. Veja, este termo que Jesus usou aqui para pobre, que é o mendigo dos mendigos, vai ser usado, é o mesmo termo que vai ser usado lá na conhecida parábola, aliás, não é parábola, desculpa, na conhecida história do rico e do Lázaro. Vocês lembram? Vá comigo, por favor, para Lucas capítulo 16. Lucas 16, versículo de número 19 em diante. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo, é a mesma palavra no grego, que se refere lá aos humildes de espírito e aos pobres de espírito, pitochos, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Este desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo,
Mais uma vez a palavra é usada aqui. Morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Por duas vezes Jesus usa a mesma palavra para designar Lázaro como um mendigo, alguém totalmente destituído de qualquer coisa que pudesse lhe ajudar no sustento diário. Lázaro, assim como o pobre dessa bem-aventurança, e é aqui onde nós temos que fazer uma ligeira distinção. Existe o pobre e existe o pobre. Então vamos aqui, deixa eu ser mais claro. Existe o pobre, que ele é pobre, não é de classe alta lá, classe rica, mas ele trabalha, ele consegue se sustentar, ele tem o pão de cada dia dele, então ele não transita entre as esferas mais altas da sociedade, está numa classe de pessoas pobres, mas ele consegue se sustentar. Essa palavra, para esse tipo de pobre no grego, é a palavra penasse. Mas essa palavra mendigo dos mendigos é o pitochos, e é essa que Jesus está se referindo aqui no versículo de número 3. Bem-aventurados os mendigos de espírito, os pobres, os paupérrimos de espírito. E aqui entra outro detalhe, é onde nós vamos estudar agora a segunda palavra. Pobres, ok, mas pobres de quê? Pobres de espírito. Eu sei que no Brasil nós temos uma ideia de que a pessoa pobre de espírito é alguém mesquinho, baixo, né? Aquela pessoa cheia de malícia. Como você é pobre de espírito? A gente então tem dá essa conotação à ideia. Mas aqui não é isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus fala dos mendigos de espírito, Jesus está tratando da nossa situação espiritual, da nossa condição espiritual. É uma referência à vida interior do indivíduo. A vida interior, não a vida exterior, não a aparência, mas a seu espírito, a seu íntimo, que há uma reação de humildade de dentro para fora. É espiritual e não de fora para dentro. João Calvino disse que só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. Só aquele que reconhece que não é nada diante de Deus é o que é pobre de espírito. Mais uma vez, citando o teólogo de Dallas, ele diz: humilde de espírito é aquele de quem foi retirada a base da autossuficiência. É aquele cujo coração está ajoelhado. O coração está de joelhos. Tal pessoa caracteriza-se por uma atitude de total dependência. E biblicamente falando, irmãos, é esse tipo de homem que mendiga em seu interior o socorro de Deus, que alcança o favor de Deus. É aquele homem que, quando entra na presença de Deus, ele se enxerga como um mendigo espiritual totalmente dependente de Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Isaías 66. Isaías 66. Versículo de número 2. Porque a minha mão fez todas estas coisas. 66:2. E todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei: para o aflito e abatido de espírito, que treme diante da minha
palavra. Agora vá para o Salmo de número 34. Salmo 34. Nós acabamos de ver para quem Deus olha. Versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Lembre, na parábola do fariseu e do publicano, nós temos ali a clara reação de Deus para com os humildes de espírito. O texto diz que o publicano desceu justificado, enquanto o fariseu não. O fariseu estava se auto-justificando, cheio de soberba espiritual, cheio de total autossuficiência. Mas como é que Deus lida com os soberbos espirituais? Deus lida com os soberbos espirituais nas seguintes condições. Vá para Tiago, capítulo de número 4, por favor. Tiago, capítulo 4. Versículo número 6. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Veja lá Isaías. Ele olha para os de espírito quebrantados, humildes de espírito. Lá no Salmo 34, 18. E veja aqui agora como ele lida com os soberbos espirituais e com os humildes espirituais. A primeira carta de Pedro, capítulo número 5, se você está em Tiago aí, é só ir para a carta vizinha. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos números 5 e 6. Está escrito: peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. É assim que Deus enxerga essas duas classes de pessoas. A uns ele devota o seu prazer, a outros o seu juízo. Pastor, quais são as características de um homem humilde de espírito? Quais são as características de uma pessoa humilde espiritualmente? Em primeiro lugar, anote aí, a primeira característica: ele reconhece a sua falência espiritual. Ele reconhece a sua falência espiritual. Quer deixar alguém nervoso? Chame de falido. Tu és um falido. A pessoa pega ar. Então, o humilde de espírito, ele reconhece a sua falência espiritual, a sua decadência, a sua pobreza, a sua mendicância espiritual. Permitam-me ilustrar o que eu quero dizer com dois exemplos claros. O primeiro vem do Antigo Testamento e o segundo do Novo. No primeiro nós temos o caso de Isaías. Isaías foi um profeta messiânico, teve muitas visões e revelações, mas teve uma que lhe deixou perplexo, que lhe deixou aturdido, desesperado. Então em Isaías 6,5 está registrado, quando ele teve a visão do trono de Deus, ele disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías, a quem Deus deu profundas e grandiosas revelações,
o profeta messiânico. Percebam como ele se sentiu na presença do Senhor. Veja em que estado de espírito ele ficou ao contemplar o Rei dos Reis. Totalmente maravilhado, encantado, extasiado e preocupado, porque ele olhava para Deus e via toda a grandeza de Deus, a beleza de Deus, a supremacia de Deus, mas ele olhava para si mesmo e enxergava apenas a escuridão da sua alma. O meu segundo exemplo vem do Novo Testamento, da parte de um homem chamado Paulo. Paulo foi um homem, antes de ser Paulo, Saulo, foi um homem muito soberbo espiritualmente. Ele era um homem muito soberbo. Ele se achava melhor do que todo mundo, melhor do que todos, de que ele tinha uma teologia melhor, de que ele tinha uma bandeira melhor a defender espiritualmente. Mas veja depois da sua conversão, como ele considerou tudo isto em sua vida por amor a Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses. Achar Paulo em Isaías está ruim. Filipenses, capítulo de número 3, do verso de número 4 em diante. Filipenses 3, do 4 em diante. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha o que ele diz. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo. Em outra tradução traz refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, e não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo, quem está dizendo isso é Paulo, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha quem ele era e olha quem ele se tornou: cheio de si, soberbo, orgulhoso, mas termina dizendo que não tem mais nada por amor de Cristo. Toda a soberba espiritual dele foi-se embora, ao ponto dele dizer isso aqui a Timóteo, no capítulo 1, versículo de número 5. Primeira Timóteo 1:5. Paulo disse, 1:15, desculpa. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É assim que um homem humilde de espírito se vê, como o principal dos pecadores. Pergunto, como você se vê na presença de Deus? Você se acha digno de alguma coisa diante de Deus? Você acha que Deus lhe deve alguma coisa? Pergunto, você reconhece diariamente que é falido espiritualmente e carente da misericórdia de Deus? Você reconhece que espiritualmente você é um mendigo e não tem nada a oferecer ao Senhor que possa aplacar a ira dele contra você? A primeira característica de um homem humilde de espírito, de uma mulher humilde de espírito, é que eles reconhecem
que diante de Deus eles não são nada. Em segundo lugar, o humilde de espírito nunca se queixa de Deus, por pior que seja a situação, pois ele sabe que não merece nada. O humilde de espírito nunca se queixa de Deus, nunca reclama, nunca murmura. Ele é alguém que em tudo ele dá graças. Tudo ele agradece. Nos seus lábios não há murmúrio. Nos seus lábios não há reclamação. Há uma frase no para-choque de um caminhão que dizia o seguinte: eu nasci nu, careca e banguela, o que vier é lucro. É alguém que tem o que reclamar. O que reclamar? Nós viemos ao mundo sem nada, nu, não tínhamos cabelo, bem pouquinho, e sem dente. Estamos vestidos com cabelos, com dente, aí é outra história, né? Mas mesmo assim nós tivemos dentes. O que ocorre é que Deus nos deu essa condição. Nós não temos o que reclamar. Vocês lembram do que Paulo falou em Filipenses capítulo 4, do versículo 11 ao 13? Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, quanto ser honrado, ter fartura, quanto escassez. Em todas estas coisas, porém, em todas, aprendi. Ele disse, eu aprendi. Aí no final ele declara, em Cristo posso todas as coisas. Em Cristo ele consegue passar por tudo isso sem murmurar de Deus, sem reclamar de Deus e nem fazer com que seu coração se exalte acima da vontade de Deus. Vamos fazer um teste. Faça um teste com você hoje à noite. Se faltar o pão na sua mesa hoje, qual a sua atitude diante de Deus? De reclamação? Você vai ligar para o reclame aqui do céu? Se lhe faltar saúde, qual a sua reação para com Deus? Se um câncer lhe atacar, o Dr. Russell Shedd, que faleceu, se não me falha a memória, em 2015, ele disse: os humildes de espírito são os que mais claramente veem a grandeza de Deus. Eles sentem de maneira tão forte e marcante a sua própria indignidade que não reclamam das aflições. Então, o humilde de espírito é alguém que sabe que não merece nada, logo ele também não reclama daquilo que ele recebe, quer seja de bom, quer seja de ruim. Terceiro lugar, terceira característica de um homem e de uma mulher humilde de espírito, é que ele gosta mais de elogiar do que ser elogiado. O humilde de espírito gosta mais de elogiar as pessoas, os irmãos, do que de ser elogiado. E isto por quê? Porque ele sabe que seu coração é enganoso, que ele não tem mérito algum. Se faz alguma coisa de boa, ele faz não para a sua própria glória, mas para a glória de Deus. É a obrigação dele, mas é uma obrigação com prazer de fazer as coisas para a glória de Deus. O humilde de espírito, ele sabe elogiar os irmãos, mas ele se sente bem desconfortável quando é elogiado. Por quê? Porque ele reconhece que por tudo o que tem e tudo o que é, o único digno de toda honra e toda glória é o Senhor amado de sua alma e não ele mesmo. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses capítulo 2. E eu acredito que se nós colocássemos, e eu falo de um modo geral, a igreja no mundo inteiro, colocássemos esse versículo em prática, nós não teríamos tanta confusão eclesiástica mundo afora. Capítulo 2, versículo 3, Filipenses: não façam nada por partidarismo, ou por interesse pessoal, ou vaidade, mas por humildade, cada um
considerando os outros superiores a si mesmos. Olha que texto nós temos aqui. É eu olhar para o meu irmão e não vê-lo como inferior a mim, mas como superior a mim. Bem superior. Em Romanos capítulo 12, se você quiser me acompanhar, por favor. Romanos 12, versículo número 16, o apóstolo Paulo declarou: tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Sejam solidários. Solidários. Deixa-me perguntar. Quando alguém lhe faz um elogio, seu coração concorda? O seu espírito se eleva quando diz algo de bom sobre você? A sua alma se engrandece quando reconhecem seus dotes e talentos naturais? Examine-se a si mesmo e veja em que grau de elevação fica seu espírito quando lhe fazem um elogio. Eu não estou dizendo que é errado elogiar alguém, não é isso. Por favor, não me entendam mal. Pelo contrário, Paulo acabou de dizer que nós devemos considerar uns aos outros superiores a nós mesmos. Nós devemos sim dizer o quanto as pessoas, o quanto o trabalho de um irmão foi bom, foi especial, etc. O cuidado que eu estou trazendo a vocês aqui é quando a gente recebe esse elogio, como que fica o nosso coração. O coração de quem está sendo elogiado. Porque é aí onde está o perigo. Eu elogio a alguém e de repente aquela pessoa sai se achando melhor que todo mundo por causa daquele elogio. É aí onde está o perigo. Não é que eu não deva elogiar, é a atitude que eu devo ter quando elogiado. Porque você será elogiado mais cedo ou mais tarde. Alguém vai dizer que você fez um bom trabalho, alguém vai falar uma coisa boa, alguém vai chegar até você. Sabe aquele ditadozinho que de grão em grão a galinha enche o papo? Muito bem. Um elogio hoje, um elogio amanhã, um elogio depois, e um elogio depois, e outro depois, e outro depois, e de pouquinho em pouquinho, e você não vigia seu coração, então seu coração vai se enchendo de si mesmo, e você chega ao ponto de achar que todo mundo depende de você. Que você é insubstituível. Como aquele pregador que eu já falei aqui para vocês, que ele disse em uma das cruzadas, levantou sua Bíblia alto e disse: Deus, tu precisa de mim. Então, se seu coração, quando recebe um elogio, ele sai do marco zero e passa para algum número acima, cuidado. Você está caminhando para sair fora do grupo dos humildes de espírito. Está fora. Está bem distante. Quarto lugar, quarta característica. O humilde de espírito é alguém que se esvazia do orgulho do seu próprio coração. É alguém que bota para fora, que joga fora o orgulho do seu próprio coração. Para começar, esse homem, é uma mulher que segue de perto o exemplo de nosso Senhor, que esvaziou-se de sua glória e se fez carne humana, sem pecado, e experimentou a humilhação em sua mais intensa proporção. Em momento algum, ele pediu para qualquer um tratá-lo, enquanto estava aqui na terra, como Deus, mesmo sendo Deus. Não. Então, não é... O humilde de espírito não é alguém que tem o eu, o próprio ego entronizado no centro da sua vida. Não. Antes, é Deus que está entronizado no centro da sua vida. Antes de sua conversão, e hoje nós estudamos aqui sobre Santo Agostinho, lembra da escola bíblica que Jorge falou sobre Santo Agostinho? Antes de sua conversão, Santo Agostinho se orgulhava muito da sua inteligência.
E ele chegou ao ponto de dizer que talvez fosse ela que o impedia de crer. Que ele era tão inteligente que impedia ele de crer no Evangelho. Eu conheço milhares de pessoas assim. Só depois de se esvaziar, ou de esvaziar o próprio coração daquela soberba intelectual, é que ele conheceu a Deus. O Espírito Santo foi secando aquela fonte de soberba do coração dele e o revelou a Cristo em seu coração. O incrível Martinho Lutero, o próprio Martinho Lutero, quando jovem, ele entrou para um monastério para conquistar a salvação por meio da própria justiça, por meio das próprias obras. Quando percebeu um sentimento de constante fracasso, depois de muitos anos, ele foi forçado a reconhecer a sua própria incapacidade de agradar a Deus. E só depois que ele reconheceu a sua falência espiritual, foi que ele entendeu que não era pela justiça própria dele que ele ia ser salvo, mas pela justiça de Cristo conquistada na cruz do Calvário. Preste atenção, o humilde de espírito é alguém completamente destituído, vazio de autossuficiência, de autoconfiança, de pessoas que não são humildes de espírito, elas são cheias de altivez. Esse não é o caso do humilde de espírito. O humilde de espírito, ele não age por essa sintonia. Pelo contrário, como disse o Dr. Martin Lloyd-Jones, esta bem-aventurança indica um esvaziamento. Não poderemos ser cheios enquanto não formos primeiramente esvaziados. Não se pode encher de vinho novo um odre cujo conteúdo ainda não tenha sido despejado. Essa, pois, é uma das afirmativas que nos fazem recordar que existe uma espécie de esvaziamento antes que possa haver um enchimento. Você não pode encher um balde de água cheio. Ele tem que estar vazio. Da mesma forma somos nós. Nós temos que nos esvaziar desse orgulho do coração humano. Jogar isso de lado, entendendo que sem Cristo nós não somos nada, absolutamente nada. Quando Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, ele sabia o que estava dizendo, e de fato, sem ele, o que nós somos? Absolutamente não somos nada. Responda para você mesmo, o que precisa ser despejado fora do seu coração? O que precisa ser deixado de lado? Do que você precisa se esvaziar urgentemente, a fim de que Deus encha a sua vida? Encha completamente. Pense. Pastor, como eu me torno humilde de espírito? Eu falei na semana passada que as bem-aventuranças não é algo que qualquer homem pode botar em prática. Não, absolutamente não. Eu falei a vocês que, em primeiro lugar, as bem-aventuranças, elas são espirituais, são de caráter espiritual. Logo, em primeiro lugar, precisa haver, de fato, uma ação do Espírito Santo no seu coração, para que você comece a se enxergar como miserável pecador. Primeiro ponto. Mas se você já é crente, então observe esses dois pontos. Primeiro, olhe menos para si e olhe mais para Deus. Olhe menos para si e olhe mais para Deus. Tire de cima de você toda a sua atenção. Coloque a sua atenção totalmente em Deus. Focalize em Deus. Olhe somente para Ele e você enxergará o quão pequeno você é. Uma das artimanhas do diabo é fazer com que a gente olhe mais para nós mesmos do que olhe para Deus. Que a gente olhe mais para as nossas necessidades, nossos talentos, nossos dotes, nossa riqueza, nosso dinheiro, nossa vaidade, do que para Deus e sua glória. C.S. Lewis, um cristão do século passado, ele escreveu um livro chamado Cartas do Inferno. E nesse livro, Cartas do Inferno, é um diálogo entre o diabo e um demônio aprendiz. Então o diabo, chamado
lá pelo nome de Morcegão, ele escreve ao seu sobrinho, cujo nome lá no livro é Cupim, e diz o seguinte: faça o seguinte com os homens: em todas as atividades favoráveis a Deus, volte a mente dos homens para si mesmos. Esse é o trabalho do diabo, fazer com que a nossa mente se volte para nós mesmos, e a gente viva uma vida inteira olhando para nós mesmos, focados em nós mesmos e não em Deus. O resultado disso é que a nossa visão é curta e só enxerga o caos. Porque quanto mais nós olhamos para nós mesmos, mais o caos é perceptível. Mas quando nós olhamos para Deus, quando começamos de fato a enxergar Deus, por meio da leitura das Escrituras, por meio da oração, por meio das ordenanças, por meio do que o Senhor tem feito por nós, por meio da igreja, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais humildes de espírito nós nos tornamos, mais encontramos beleza na santidade de Deus, mais encontramos encanto, mais vivemos de uma maneira maravilhosa. Mais uma vez, permita-me citar aqui o Dr. Martin Lloyd Jones. Não estamos aqui considerando um homem face a face com outro homem, mas estamos considerando um homem frente a frente com Deus. E se alguém na presença de Deus sentir alguma outra coisa qualquer, além da mais total penúria de espírito, isso apenas significará, em última análise, que tal pessoa nunca esteve na presença de Deus. Diante de Deus, meus irmãos, o único sentimento que devemos ter é a penúria do nosso espírito, a nossa decadência, a nossa falência. Por isso que nós devemos olhar mais para Ele e menos para nós, bem mais para Ele. Portanto, a mensagem é esta: olhe para Jesus, olhe para Cristo, pare de olhar para si mesmo, pare de perder o tempo todo com o seu eu. O problema da gente é que o eu está constantemente na nossa boca, já percebeu? Porque eu não sei o que, eu não sei o que, eu aquilo outro. Problema, como disse certo filósofo, o que divide o mundo é exatamente o eu. Tudo gira em torno do eu. Ninguém sofreu mais do que eu, ninguém apanhou mais na vida do que eu, ninguém fez mais isso na vida do que eu, ninguém foi mais fiel ao patrão do que eu. Então o eu está sempre ali o tempo todo e nós vivemos girando. Ninguém serviu mais a Deus do que eu, ninguém foi mais à igreja esse ano do que eu. Então o eu está ali e nós vivemos olhando o tempo todo para o eu. Esquecemos de olhar para Cristo. Olhe para Cristo, mire em Cristo, foque em Cristo. Cristo é digno de que a gente gaste todo o nosso tempo e, aliás, toda a nossa vida olhando para Ele, contemplando a beleza da sua santidade. Olhe menos para si mesmo. Em segundo lugar, é que alguém se torna humilde de espírito praticando a percepção de Deus todos os dias. Você precisa praticar isso. Você precisa colocar em prática. Irmãos, oração é como banho. Leitura bíblica é como banho. Comungar com os irmãos, com a igreja, é como banho. Servir ao Senhor é como banho. Você pode deixar de tomar banho? Por quanto tempo vão aguentar você por perto se você deixar de tomar banho? Da mesma forma é se você deixar de praticar a presença de Deus. Se você deixar de praticar a leitura bíblica. Se você deixar de praticar a oração. Se você deixar de praticar a comunhão com os irmãos. Se você deixar de praticar a vida com Deus, é uma questão de tempo, para que o fedor dos seus pecados comecem a ser percebidos por quem está ao lado. É uma questão de tempo.
Vocês lembram do que eu falei aqui na quarta-feira agora? A importância de nós começarmos como a sogra de Pedro, servindo ao Senhor a partir da nossa casa, de dentro da nossa casa. E assim a gente começa sendo sal e luz ali, para ser sal e luz lá fora. Então você começa organizando a sua vida com Deus, ali no seu lar, na sua casa, com a sua família, com a sua igreja, com o seu povo, com os seus irmãos. E assim você vai conseguir ser sal e ser luz diante do mundo. Você precisa praticar a presença de Deus. A humildade de espírito é uma virtude que nós não nascemos com ela. Você pode ter nascido com os seus olhos lindos e com o seu sorriso colgate, mas você não nasceu pobre de espírito. E você precisa cultivar. Vá para Filipenses 4, por favor. Renata leu isso aqui no começo. E vocês vão perceber que isso aqui é a proposta de Paulo aqui é de que os irmãos não sejam inertes em sua vida espiritual. Não sejam inertes. Finalmente, irmãos, versículo 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Veja como Paulo remete todo o nosso pensamento para Deus, para os valores de Deus, para as coisas de Deus, para a vontade de Deus, e não para nós mesmos, e não para o nosso eu. Para que a gente cultive isso, para que a gente ocupe a nossa mente com isso. A nossa geração, irmãos, prestará contas diante de Deus por tudo que ela tem disponível para que ela coloque esse versículo em prática, e ela não lança mão de todos os privilégios que tem. Deixa eu citar o primeiro: liberdade religiosa que nós temos nesse país. Nós ainda temos liberdade religiosa. Quando é que a gente vai entender o valor da liberdade religiosa? Quando Deus tirar isso de nós. Quando a gente não puder mais congregar de jeito nenhum. Quando vierem arrancarem a Bíblia das nossas mãos. A gente tem a internet hoje com grandes pregadores, grandes louvores cristãos. A gente pouco lança mão disso. A gente tem acesso à literatura de grandes teólogos, às escrituras. Enfim, muita coisa para a gente praticar as virtudes do Evangelho. E a gente está esperando o quê? Levante-se, faça alguma coisa pela sua vida. Pare de esperar tempo bom. Não vai chegar tempo bom, não vai. Faça agora, faça hoje alguma coisa. Desperte enquanto é tempo. Não vai chegar tempo bom. Quando chegar o tempo bom, quando a chuva parar, quando o sol não arder tanto. Não. Cristo é a promessa de tempo bom, e só na eternidade nós teremos tempo bom. Até lá, nós teremos que lutar diariamente, praticar a presença de Deus diariamente. Até lá nós estaremos naquela situação meio que Caim estava, quando Deus disse para Caim: Caim, o teu pecado está à porta, e ele vai querer dominar você. Então, cabe a você dominar ele. A expressão ali do pecado à porta é como alguém agachado à espreita, esperando o momento certo de dar o bote. Assim é o pecado todos os dias quando você acorda. Todos os dias o pecado vai estar à porta, esperando o momento certo para lhe dar o bote. João 13, por favor, venha comigo a João 13.
versículo número 17. Jesus estava falando sobre a importância de servir uns aos outros, de amar uns aos outros, de guardar os seus mandamentos, etc, etc, etc. E ele diz: se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados sois, bem-aventurados serão se as praticarem. Então, se você sabe agora como colocar, como desenvolver cada vez mais na sua vida esta virtude da humildade de espírito, bem-aventurado você será se você praticar. Bem-aventurado você será. E Jesus disse claramente que o fato de cultivarmos esta virtude terá como bênção final o reino dos céus, o seu governo. Lembra de quando a gente estudou as cartas da igreja do Apocalipse? Lembram das promessas de que os santos governarão com Cristo no seu reino? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles será o reino dos céus. Pois bem, que Deus tenha piedade de nós, irmãos. Que Deus nos ache em sua presença, em atitudes de humildade, com um coração ajoelhado, com um coração de joelhos diante de Deus, reconhecendo o tempo perdido, o tempo todo que já perdemos na vida, gastando com o nosso próprio eu e não com Cristo. A partir de hoje, olhe mais para Cristo. Na sua oração matinal, ao acordar, diga: Senhor, me ajuda a olhar mais para Ti durante todo esse dia. Me ajuda a lembrar mais de Ti e menos de mim. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.